Ora, muito boa tarde, liberais. Um grande abraço a todos e um agradecimento especial, uma salva de palmas grande ao Rafael Corte Real e ao Miguel Rangel e a toda a sua equipa que permitiram que estivéssemos aqui a celebrar a Festa da Liberdade, dedicada à juventude, no dia em que aparentemente a filha do Gonçalo V. Cordeiro se casou. Parabéns, vida e felicidade aos noivos. Festa da Liberdade, já é a quarta vez que o fazemos, não é novidade, especificamente dedicada à juventude. Porquê? Porque dentro daquela velha máxima de que um povo que não tem memória está condenado a repetir os mesmos erros, nós não queremos que a juventude se esqueça daquilo que foi e representou o 25 de novembro. Já devem ter ouvido várias explicações, eu não tive a oportunidade de ouvir todos os painéis desde manhã, mas eu tenho a minha própria teoria sobre o 25 de novembro e como sou Presidente do Partido, vou impingi-la também. O 25 de novembro tem origem no primeiro ano da Revolução, entre 25 de abril de 74 e 25 de abril de 75. Porque quando as eleições constituintes, para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 75 tem lugar, a esquerda de repente percebe que não tem mais de 15 ou 16% dos votos. Tinha estado um ano a construir um projeto de assalto ao poder e, de repente, a democracia burguesa, a democracia liberal, a democracia representativa, a democracia pluralista derrota-os. E eles só têm uma maneira. Se não é para a democracia, se não é pelo voto, vamos lá de outra forma. Então, reparem, entre 25 de abril de 75, em que a esquerda cai na real e percebe que não tem relevância política em Portugal, o que é que se passou? 1º de maio. PS e os outros partidos democráticos e PC numa luta brutal a propósito da unicidade sindical. Unicidade sindical significava só podia haver uma confederação sindical em Portugal. Uma. Todos os sindicatos tinham que pertencer à mesma. Imaginem o que seria. 1 de maio. 19 de maio, Jornal República, ocupado e encerrado, porque tipógrafos afetos ao UDP, um dos partidos que esteve na origem do Bloco de Esquerda, fizeram uma greve selvagem e chamaram os ocupantes, políticos e não só, do Jornal República. Foi notícia de abertura numa série de jornais e telejornais, um pouco por todo o mundo. 21 de junho, o Conselho da Revolução emite um plano de ação política. 21 de junho de 1975. Está na net, podem procurar. É uma coisa absolutamente alucinante, esse plano de ação política. Mas não era suficientemente alucinante, porque a 8 de julho é emitido também pelo Conselho da Revolução uma coisa ainda mais extraordinária, absolutamente inenarrável, como é que se pode escrever aquilo num país democrático, chamado o Documento Guia da Aliança Povo-MFA. Nesse Documento Guia estava dito preto no branco. Preto no branco. Que a democracia representativa era algo optativo. E que a verdadeira democracia estava na democracia direta e no poder das pessoas na rua. Isto foi 8 de julho. Julho e agosto, meses de absoluta loucura. Só quem viveu aquilo é que se pode lembrar e acreditar. Foi conhecido pelo verão quente, mandatos em branco, ocupações de terras, ocupações de fábricas, ocupações de casas. Não havia praticamente Estado em Portugal. Em 18 de agosto, se vocês quiserem ter uma ideia do que é que se passava, suponho que esteja na net, um discurso absolutamente desvairado do Primeiro-Ministro da altura, Vasco Gonçalves, na incrível Almadense. Um discurso de Vasco Gonçalves da incrível Almadense, 18 de julho. É inacreditável como é que alguém assim pôde alguma vez ocupar o cargo de Primeiro-Ministro em Portugal. A 27 de setembro, não contente com isto já ser uma loucura e uma anarquia praticamente total em Portugal, foi ocupada, invadida e saqueada a Embaixada de Espanha por um conjunto de manifestantes, supostamente por causa de algo que se tinha passado na Catalunha. De quem? Da UDP, não sei se eu já vos disse. O UDP, um dos partidos, esteve na origem do Bloco de Esquerda e eles não mudaram as pintas. São os mesmos que achavam que a democracia representativa, a democracia liberal, era optativa. E a coisa talvez mais imediatamente relacionada com o 25 de novembro e que ilustrava a total falta de Estado e de decência em Portugal, o Parlamento esteve cercado 2 dias entre 12 e 13 de novembro. 12 e 13 de novembro, os deputados não puderam sair, foram pedidos helicópteros para abastecer de alguma coisa, de comida ou de água, não foi permitida a sua aterragem e, de passado 2 dias, saem de lá os deputados, todos apupados, vítimas de arremessos de objetos, uns orgânicos, outros não orgânicos, mas os únicos que foram aplaudidos foram, obviamente, os deputados do Partido Comunista. Portanto, nós não nos vamos cansar de falar nisto, não vamos deixar que nenhum liberal de nenhuma idade se esqueça que a liberdade não está garantida. Ela esteve a risco em Portugal.
Ainda esta semana, na capa de um jornal, havia uma historiadora que dizer não, aquilo afinal, 25 de novembro, não impediu nenhum golpe. Eu vivi esses dias. Eu estive a 19 de julho na Fonte Luminosa. Eu lembro-me da opressão que havia. Esteve em risco, sim, senhora. E é por isso que dizemos, com toda a convicção na Iniciativa Liberal, que não faz sentido falar no 25 de Abril sem falar no 25 de Novembro e vice-versa. Um sem o outro são incompletos. Um sem o outro são incompletos e por isso celebramos, desde que o partido apareceu, com a mesma alegria, com a mesma convicção, quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro e vamos continuar a fazê-lo. Mas que nós somos um partido muito e, sobretudo, defensor da liberdade, não é surpresa, não devia ser novidade para ninguém, especialmente para ninguém nesta sala. Mas talvez falar agora um bocadinho mais do que é que a lição do 25 de novembro e de todas as lutas pela liberdade nos traz para os dias de hoje. Para um partido que se afirma liberal em toda a linha, defende a liberdade política, a liberdade económica, a liberdade social, o que é que isto significa nos dias de hoje e porque é que é importante para qualquer liberal. Porque esta liberdade que estamos a celebrar vem com a respectiva responsabilidade e a responsabilidade vossa é fazerem parte deste projeto, fazerem parte deste caminho, serem capazes de ajudar a construir aquilo que eu vos vou tentar resumidamente explicar que queremos construir em Portugal. Qual é a tradução prática, então, destes três tipos de liberdade? Liberdade económica não é só conseguir ter impostos mais baixos ou mais simples, que é aquilo que normalmente nos conotam. Isso é importantíssimo, já vimos que alguns dos aspectos que aqui falámos nos painéis que eu tive a ocasião de ouvir, essa parte é importante. Mas é também ter mais concorrência, ter melhor regulação e ter muito menos burocracia e uma vida muito mais fácil para quem quer investir neste país. Portanto, a liberdade económica não é só uma questão de conseguirmos ficar com o fruto do nosso trabalho, sejamos nós trabalhadores por conta de outrem ou empresários. É também fazê-lo de uma forma simples, sem burocracias e com a noção de que a nossa posição no mercado pode sempre vir a ser questionada por um concorrente. Saber viver nessa base, garantindo o Estado uma regulação eficaz. Portanto, defensores da liberdade económica, sempre. Liberdade política. É de verdade, queremos um Estado mais pequeno. Atenção, vou sublinhar, não é a ausência de Estado, é um Estado mais pequeno. Mas também mais forte. Capaz de pagar melhor àqueles que precisa de ter na tal boa regulação, por exemplo. Capaz de atrair os melhores para, num Estado mais pequeno, funcionar melhor. Portanto, eu costumo dizer, é um Estado de Bruce Lee, pequenino, mas teso. Isto só se consegue com ótima gestão de recursos, evidentemente, mas também com uma administração pública que seja avaliada constantemente. Que os melhores, dentre os melhores na função pública, possam progredir e aqueles que não sejam tão bons não tenham essa possibilidade. A avaliação, o mérito na função pública, absolutamente essencial, especialmente numa função pública mais magrinha. Depois, nos direitos fundamentais, uma componente importantíssima da liberdade política, penso que nos podem fazer justiça da Iniciativa Liberal ter estado sempre do lado certo das lutas que se têm travado em Portugal sobre isto, seja no caso do artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais, seja no chumbo desta disposição da Lei de Cibersegurança, que previa que o IGAC pudesse, sem mandato judicial, encerrar páginas de internet. Isto foi proposto em Portugal em 2021 e foi proposto contra, obviamente, a vontade da Iniciativa Liberal. E também, parte da liberdade política é o nosso credo de que um país centralizado é um país que não se desenvolve tanto quanto poderia. Descentralizar, devolver o poder às pessoas, aproximar o poder das pessoas, uma das nossas bandeiras desde sempre e, portanto, vai continuar a fazer parte das nossas propostas políticas, não a mera delegação de competências, mas fazê-la acompanhar não só dos recursos necessários, mas, sobretudo, da capacidade de decisão sobre as coisas que interessam às populações ao nível mais local. A mim interessa um pouco que uma autarquia possa decidir se vai ou não pintar a parede da escola naquele ano. Interessa muito se essa autarquia pode decidir qual é o horário de funcionamento dessa escola, quantos professores pode contratar, que tipo de disciplinas devem ou não devem fazer sentido para aquela localidade. Isso sim, poder de decisão, aproximá-lo das pessoas, e isso é a nossa lógica de descentralização. E também
E também não podia deixar de falar, a nível de liberdade política, daquilo que gostávamos que o sistema eleitoral fosse e não é, voltando a propor, e iremos fazê-lo durante esta campanha eleitoral, a mudança do sistema eleitoral, um misto de sistema uninominal com Círculo Nacional de Compensação, em termos ainda mais afinados daquilo que já tínhamos enquanto das eleições de 2019. Portanto, já falei de liberdade política, já falei de liberdade económica, a liberdade social, para nós, tão importante como qualquer outra das duas, e baseada na lógica, no princípio da liberdade de escolha. Ou seja, se os utentes de serviços querem ser bem servidos, o que mais pode contribuir para esse bom serviço é eles poderem escolher qual o melhor prestador do serviço que têm. E para isso duas coisas são essenciais. É que não haja um só prestador e, segundo, que esse prestador não seja exclusivamente do Estado. Para haver real liberdade de escolha e para ela fazer diferença à qualidade dos serviços, os serviços têm que sentir que os seus utentes podem escolher outro serviço, outra escola, outro hospital, outro serviço de segurança social, se é o caso disso. E, portanto, liberdade de escolha implica alternativas de prestadores e implica que o Estado se remeta a uma posição de garante da existência desses serviços e dessa concorrência e não de seu prestador exclusivo. E depois, na liberdade social, é óbvio que vamos continuar do lado certo da história em tudo o que toca a costumes. E reparem, os direitos que nós defendemos, e já tivemos a ocasião, desde que fomos eleitos para a Assembleia da República, de estar envolvidos diretamente na lei da morte medicamente assistida, a eutanásia, e também da legalização da cannabis. O que nós fazemos é lutar por direitos, não estamos a advogar comportamentos. O que é lícito fazer para quem gosta verdadeiramente da liberdade é lutar por direitos, mesmo aqueles que sabe ou acha ou não tem a certeza que vai utilizar. Esta é que é a verdadeira nobreza de lutar por liberdades e por direitos. São aqueles que não são para nós, podem ser para outros. E isso, mais uma vez, a Iniciativa Liberal fará sempre, sempre e sempre. Nestes três pilares de liberdades há princípios, há valores, há matérias que vão atravessar transversalmente a nossa atuação. A exigência de transparência, evidentemente, não podemos continuar com um país em que tantas e tantas vezes é o conhecimento que se tem, o cartão do partido que se tem, ou aquilo que se faz ilicitamente que determina o nosso sucesso. A responsabilização de quem erra. O nome cabrita vem-me à cabeça, mas infelizmente podiam vir muitas outras dezenas mais. De uma vez por todas, quem erra deve ser responsabilizado e quem faz as coisas certas deve ser recompensado, dando lugar ao terceiro fator que deve atravessar todas as nossas políticas, que é o mérito. Deve ser possível em Portugal, tem que ser possível em Portugal, quem tem mérito, quem é bom, quem faz as coisas bem, quem atinge objetivos, ter a recompensa desse bom trabalho. Mas eu fiz esta explicação, devendo talvez ter começado por aquilo que vou dizer agora, que não é bem o fim, mas é o meio. Eu devia ter começado por dizer que na atual situação portuguesa, que vocês conhecem tão bem como eu, o crescimento económico é aquilo que desata o nó górdio das nossas dificuldades. Enquanto Portugal não conseguir responder à pergunta porque é que não cresce como outros países conseguem crescer, não vai conseguir encontrar uma solução, não vai, portanto, crescer e não vai conseguir resolver uma série de outros problemas. Portanto, não é pôr a economia à frente do resto, é dizer tantos e tantos dos problemas que nós temos dependem de resolver este problema que eu chamei nó górdio do crescimento económico. E isto que eu vos estive a explicar das várias liberdades e dos vários valores transversais é aquilo que pode produzir crescimento. Porque sim, maior mérito pode produzir crescimento. Sim, impostos mais baixos podem produzir crescimento. Sim, um Estado que funcione melhor pode produzir crescimento. Quando mais não seja na justiça, logo, direto. Que os processos de recuperação e de insolvência de empresas fossem mais rápidos. Direto para o crescimento. Tudo isto contribui para a possibilidade de crescimento. Tudo isto é feito, não é a Iniciativa Liberal que está a inventar nada. Tudo isto é feito em país após país liberal, com capacidade de crescer e com um crescimento histórico muito melhor que o português, alguns dos quais, infelizmente, nos têm ultrapassado nos últimos anos, como está agora, toda a gente farta de dizer, a Iniciativa Liberal anda a pregar isto há pelo menos 2 anos e meio. E este crescimento não é só por causa dos recursos que produz que é importante.
Sim, há serviços públicos e há transições energéticas e há apoios sociais, todos eles muito consumidores de recursos. Sim, ajuda. Sem isso não vamos conseguir resolver. Mas é por causa de outra coisa que tem mais a ver com o tema do nosso encontro aqui hoje. Que é um país que cresce, é um país atrativo. E, portanto, como alguém dizia muito bem, não é só para atrair imigrantes com I, de qualificados ou menos qualificados, mas que possam ser úteis à economia portuguesa e que ajudem a equilibrar as contas da Segurança Social mais rapidamente do que se imagina. Não é só isso. É impedir os portugueses de sair. Impedir não no sentido de não deixar essa oportunidade, mas que se saírem, que não sejam por não terem alternativas em Portugal. O crescimento económico é a única forma de dar essas alternativas e de permitir às pessoas escolherem em cada momento da sua vida profissional se querem trabalhar em Portugal ou não querem e, sobretudo, que possam voltar porque aqui terão oportunidades. E também é um país mais atrativo em termos de natalidade, porque todos nós sabemos que o motivo pelos quais boa parte dos casais hoje não começam família ou não têm uma família maior que a que têm é por dificuldades económicas. Portanto, o problema do crescimento económico não é só uma questão financeira de arranjar recursos para resolver alguns dos problemas, é uma questão quase de vida ou morte, porque é aquilo que torna um país mais ou menos atrativo. E isso nós temos a obrigação, e acho que a Iniciativa Liberal tem dado um bom contributo para tornar este tema absolutamente central e será o nosso tema central da campanha. Enquanto Portugal não crescer, não poderemos ter solução para os nossos problemas e só há uma maneira de Portugal crescer, é adotar políticas mais liberais. O programa eleitoral não está fechado, há muita gente aqui a trabalhar nisso ainda, mas isto será a espinha dorsal da lógica do nosso programa eleitoral, conduzir ao crescimento económico que nos possa permitir depois resolver o resto. Mas há uma coisa que já sabemos, porque isso basta olhar, fazer um diagnóstico histórico, porque a resposta à pergunta porque é que Portugal não cresce tem no seu detalhe alguma dificuldade, mas na essência é simples. Portugal não cresce porque, em boa parte das décadas desde o 25 de Abril, não teve as políticas de crescimento certas. Aí cá estamos nós para propor aquelas que, do nosso ponto de vista, são as mais adequadas. Papel nosso, Iniciativa Liberal, muito bem. Mas depois, mesmo que tivéssemos as políticas certas, teríamos falhado na execução. Por dois motivos. Ou por culpa de dois aparelhos. Já falámos, o aparelho do Estado. Também temos as nossas propostas como tornar mais ligeiro, mais meritocrático, com mais avaliação, mais forte, mais ágil e mais pequeno. Mas o outro são os aparelhos dos partidos. Os aparelhos dos partidos, os aparelhos clássicos do sistema, estão minados de interesses. Estão minados de pessoas que não têm o interesse do país na sua melhor intenção. Pelo contrário, olham para o próprio umbigo e fazem com que as melhores das intenções, que às vezes já houve de parte de lideranças partidárias, tenham caído em saco roto. Portanto, é esta análise de que quem quer mudar Portugal, e a Iniciativa Liberal quer mudar Portugal, quem quer mudar Portugal tem que ao mesmo tempo ser capaz de propor políticas corretas, acho que o fazemos, querer emagrecer o Estado para que ele deixe de ser um empecilho e deixe de ser um centro de compadrio, acho que o fazemos, e tem que ser capaz de ser contrapeso aos aparelhos partidários de sempre. E, portanto, se nas eleições de 30 de janeiro a força eleitoral de cada um nos conduzir a uma mesa de negociações, já sabem com quem é que nos sentamos e quem é que não nos sentamos. Não vou repetir aqui, penso que já chega. Mas quando nos sentarmos a essa mesa de negociações, não vai ser só o teor do programa que vai estar em causa, vai também estar em causa a credibilidade dos nossos potenciais parceiros para levar a bom termo essas políticas. A coragem, a resistência, a capacidade de sofrimento que qualquer aparelho partidário, qualquer partido, qualquer governo que queira mudar Portugal a partir de 2022 terá que ter, porque a situação que deixamos que o país chegasse assim obriga. Portanto, nós vamos ser o voto mais útil de todos para quem quer mudar Portugal.
Vamos ser o voto mais útil, porque somos nós que trazemos essa exigência, essa energia, essa frescura. Nós somos o novo da política portuguesa. Aquilo que aparece de novo, aquilo que é fresco. Aquilo que não vai deixar que o bafio, que as teias de interesses amarrem e impeçam Portugal de se desenvolver. Essa é a energia que trazemos para qualquer mesa, para qualquer solução governativa que possa sair, eventualmente, das eleições de 30 de janeiro. Para essas eleições, estou aqui para vos dizer, com a maior das convicções, que a Iniciativa Liberal está preparada. Nós estamos preparados. E o que eu quero ouvir, antes de sair deste palco, é saber se vocês também estão preparados. Estão preparados? Sim! A Iniciativa Liberal está preparada? Sim! Vamos a isto. Obrigado.